Bom dia, oitavo ano, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos dar continuidade direta da aula passada, onde nós estávamos falando ali sobre carga elétrica, tá? Mais especificamente a gente está falando sobre a carga elétrica de um átomo, tá? Então já vamos abrindo aí o livro de vocês no capítulo 2, página 31, tá? A gente na aula passada começou a comentar sobre a lei de Coulomb e aí nós nos deparamos com alguns elementos ali da matéria que são os átomos, tá bom? E é claro, né, que quando a gente fala de átomo, nós temos que, principalmente quando a gente está estudando ali o fenômeno eletricidade, a gente tem que falar sobre os elétrons, os prótons e os nêutrons. Eu dei uma pincelada na aula passada do que são, né, os elétrons, os prótons, os nêutrons, e hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre ele, tá bom? Então já abram um livro de vocês aí na página 32, tá? A página 31 a gente finalizou na aula passada, então vamos pular para a página 32 e vamos ver o que o livro tem a dizer pra gente, tá bom? O valor absoluto, né, em módulo, como eu já falei para vocês, o módulo, gente, na matemática são duas barrinhas assim, tá, que representam um valor absoluto. Então, por exemplo, se eu escrever aqui módulo de menos 2 é igual a 2, tá? Módulo de menos 15 é igual a 15, tá? Isso daí é uma coisa que vocês vão ver mais pra frente, provavelmente o professor Cadu vai explicar isso pra vocês, tá? Mas podem deixar que, se a gente precisar se aprofundar nesse assunto, eu faço uma aula só sobre esse assunto pra gente conseguir resolver as questões. Mas eu acho que não vai aparecer nenhuma questão muito cabeçuda sobre que envolva módulo pra gente resolver, não. Então vamos voltar lá. O valor absoluto em módulo da carga elétrica de um próton é igual a de um elétron, tá? Esse valor é conhecido como carga elementar, é um Ezinho, tá bom? Esse Ezinho aqui, ele, na verdade, ele pode até ser mesmo confundido como um símbolo, porque ele é sempre representado assim, nunca assim, tá bom? Então, esse Ezinho é a nossa carga elementar, pois é a menor carga elétrica isolada que podemos encontrar na natureza. Por convenção, consideramos a carga elétrica do próton positiva. Então, quando estamos falando de próton, nós temos ali uma carga positiva. E a do elétron negativo, isso daí eu mencionei na aula passada, né? Quando falamos de elétrons, temos a carga negativa. Os nêutrons são eletricamente neutros, isso é, não possuem carga elétrica. Logo, podemos dizer que a sua carga elétrica é nula ou igual a zero, tá bom? Então, nós temos, né, esse quadro aqui, que está no livro de vocês, com a tal da carga elementar, tá bom? Que no caso dos prótons é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, tá? Lembrando que esse 10 elevado a menos 19 é notação científica. E esse Czinho aqui, a gente já viu que é o que? Coulomb, tá bom? Como os prótons são positivos, essa carga vai ser positiva. E no caso dos elétrons negativos, essa carga vai ser negativa, tá bom? Mas o que vocês precisam gravar é que um Ezinho, esse Ezinho aqui, ele é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá bom? Vai aparecer bastante disso daqui nas questões que a gente vai ver, tá?
Naturalmente, nós podemos encontrar os prótons e os nêutrons agrupados no centro dos átomos, tá? Em uma região que recebe o nome de núcleo. Os elétrons ficam ao redor do núcleo realizando movimentos orbitais em uma região denominada eletrosfera, tá? Bom, a gente vê aqui nesse desenho que, gente, eu já falei para vocês na aula passada que esse desenho aqui, ele não é o desenho que melhor representa o átomo, tá? É uma forma didática de representar o átomo. Não quer dizer que todo átomo tenha esse formato aqui, mas didaticamente falando, a gente consegue observar aqui no meio, e isso eu acho que vocês já viram nos anos anteriores, o núcleo aqui que eu estou circulando de azul, e dentro do núcleo nós temos o que? Os nêutrons e os prótons, tá? Fora do núcleo, nós temos essas linhas aqui, que eu vou usar uma outra cor aqui, vou usar o vermelho, que formam a eletrosfera. E orbitando, né, passeando ali pela eletrosfera, nós temos os elétrons. Então, quando a gente olha para um átomo, né, nós conseguimos particionar ele, dividir ele em regiões. Dentro dele, né, ali no centro, aqui em azul, o núcleo. Fora dele, como eu fiz ali no desenho em vermelho, a eletrosfera, tá? Dentro do núcleo tem o que? Prótons e nêutrons. Fora do núcleo, nós temos os elétrons, tá bom? Então, gente, em geral, os átomos eles possuem o mesmo número de prótons e de nêutrons, tá? Quando isso acontece, a gente diz que as cargas elétricas estão em equilíbrio, tá bom? É como se fosse um estado natural ali do átomo, tá? Mas quando ele está ali desbalanceado, né, quando os números de prótons e de nêutrons não são iguais, nós chamamos esse átomo de íon, tá bom? E são os íons que são importantes para o nosso estudo aqui de eletricidade, tá? Então, ali, já voltando para o que está ali no livro de vocês, nós costumamos dividir o estudo de eletricidade em três grandes áreas: a eletrostática, a eletrodinâmica e o eletromagnetismo, tá? Simplificando os conceitos, né? A eletrostática ela trata das cargas elétricas em repouso ou em equilíbrio dentro de um corpo, tá bom? A eletrodinâmica já estuda as cargas que estão em movimento num determinado sentido ou direção, no caso, a corrente elétrica. Na eletrodinâmica a gente vai aprender, por exemplo, o funcionamento de uma lâmpada, que depende de corrente elétrica, funcionamento de um celular, funcionamento de um computador, funcionamento de um ventilador, tá bom? E falando sobre o ventilador, nós temos o eletromagnetismo, tá? Que preocupa-se em compreender a interação entre a corrente elétrica e os campos magnéticos. Vocês sabiam que vocês têm um eletroímã dentro da casa de vocês? Principalmente quem tem ventilador em casa? Isso aí, gente. Dentro do ventilador é formado um campo eletromagnético, que é muito parecido, muito próximo de um eletroímã. Então a gente vai ver isso estudando eletromagnetismo. Mas primeiro nós vamos falar sobre a eletroestática. A eletroestática ela compreende o estudo das cargas elétricas que se encontram em repouso e da sua interação dentro de um mesmo corpo. Na sessão anterior, abordamos conceitos de carga elétrica e as principais características. Agora vamos ver os principais conteúdos referentes à interação entre cargas elétricas, tá? Primeiro, princípio da atração e repulsão.
Ao contrário da gravidade, que promove apenas a atração dos corpos, as cargas elétricas podem gerar atração ou repulsão, e isso eu falei na aula anterior. O princípio que rege essa característica é chamado de princípio da atração e repulsão. Segundo ele, cargas elétricas de sinais opostos se atraem e cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. O famoso, os opostos se atraem, tá bom? De modo que, ao colocarmos lado a lado dois corpos com cargas elétricas de sinais diferentes, eles serão atraídos um pelo outro. Por outro lado, aproximando os corpos com cargas elétricas de mesmo sinal, eles se repelirão mutuamente. E aí a gente tem essa imagem aqui no livro de vocês, tá? Então aqui foi colocado uma carga, né, no caso um próton próximo ao outro, e esses prótons eles vão fazer o que? Eles vão se repelir, tá? Por quê? Porque, como a gente viu, os prótons eles têm o que? Carga positiva, tá? A mesma coisa ocorre com os elétrons. Eles vão se repelir, porque os dois têm carga negativa. Mas, quando colocamos um próton e um elétron próximo um ao outro, eles tendem a fazer o quê? Eles tendem a se atrair. Mas lembra, gente, que eu falei para vocês que o objeto de estudo, né, o que é mais importante para a gente estudar, não são os corpos que estão em equilíbrio, né, os átomos que estão em equilíbrio, que têm a mesma quantidade ali de prótons e de elétrons, mas sim aqueles que estão em desequilíbrio, são os íons. Nós podemos estudar ali a interação entre eles, e essa interação ela pode passar por um processo de eletrização entre esses corpos, tá bom? E esse processo ele é dado por atrito, por contato e por indução, tá? Porém, eu vou deixar esse conteúdo para a próxima aula, para que a gente consiga tratar os três de uma vez só, tá bom? Para que a aula não fique cortada e a gente consiga falar sobre os três, eu vou deixar para a próxima aula. Mas já agora eu vou deixar uma listinha de exercício com vocês. Vai ser uma listinha sem conta, sem nada, só com perguntas e respostas ali, baseado no livro de vocês, desde ali do início do capítulo 2 até a página que nós estudamos hoje, que é a página de número 33, para que vocês possam responder ali e eu ver o quanto que vocês estão entendendo a matéria, tá bom? E aí essa listinha vai ser bem fácil. Quem tiver o livro, é só você folhear ali as páginas do livro que você vai conseguir responder ela tranquilamente. Quem não tiver o livro, gente, é muito importante que vocês providenciem o livro, porque, como eu já disse, o livro ele vai facilitar bastante a gente na compreensão da aula de física, tá? Quanto também das outras aulas. Então é bom que vocês tenham o livro em mãos, tá bom? Então, quem não tiver o livro, vocês podem assistir essa aula novamente e a aula anterior para poder responder a lista de exercícios, tá bom? Então, fazendo a lista de exercícios, na aula que vem a gente continua falando sobre processo de eletrização dos corpos, tá? Um abraço para todo mundo e até a próxima aula.